Vamos lá para finalmente esse vídeo que eu vou tentar gravar aqui para vocês. Eu acho que é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Acho que faz mais de 2 meses que a gente não posta nenhum vídeo. Então eu vou fazer isso aqui só para postar mesmo, porque eu pensei nele há algum tempo atrás. Eu pensei em fazer ele, aí eu gravei o vídeo, mas ele não ficou bom, então eu tô regravando aqui para vocês. Assista até o final. Hoje a gente vai falar sobre One Piece! Nossa, que surpresa. Hoje a gente vai falar sobre One Piece, mais especificamente uma das cenas que até hoje ainda me deixa muito emotiva quando eu vou falar sobre, ou quando eu reassisto ela. Sim, tem cenas que eu reassisto de One Piece porque são muito boas. Mas enfim, que é a guerra de Marineford. Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre a guerra, sobre o que eu acho sobre ela e enfim. No caso, a luta e tal, todo esse BO, ele começa por causa do Ace, tipo assim, por causa do Barba Negra. Ele fazia parte do bando do Barba Branca, só que um dos parceiros dele lá acha a fruta que ele estava procurando. E no bando, eles são como uma família, né? Então eles eram irmãos. Só que ele foi lá, matou o irmão dele e fugiu, foi embora. Por causa disso, o Barba Branca e todos os companheiros dele ficaram revoltados e tal. E o Ace, ele foi atrás do Barba Branca, Barba Negra, pra ele vingar o irmão dele e tal. Nisso ele encontrou ele. Eles tiveram uma luta. Só que infelizmente o Barba Branca, infelizmente o Barba Negra, ele venceu do Ace, né? Não muito bem assim, mas ele conseguiu vencer ele. E aí ele entregou o Ace pra a Marinha, pra ele se tornar um Shichibukai, e enfim, foi basicamente isso. Nisso, o Ace, ele foi parar lá naquela prisão, que é a Imperial Down e tal. O Luffy foi tentar resgatar ele, só que ele não conseguiu. Eles pegaram e eles anunciaram dizendo que ele ia ser executado. Foi noticiado, acho que em todos os lugares. E as pessoas estavam lá, tipo, assistindo pra ver o que ia acontecer, né? Ah, lembrei. Foi o Luffy, o Bug, aquele cara que... Mr. Tree, se eu não me engano. É assim que chama ele, Mr. Tree. Aí o Bachan e os bandidos e tal. Aí, nisso, o Barba Branca também foi lá com os companheiros dele e a frota dele e os aliados. Muitas pessoas pra salvar o Ace. Akainu, Kizaru e... 2 horas depois. Akainu, Kizaru, Aokiji e o Sengoku, quer dizer, que é o cara lá mais fodão assim da marinha. Os outros vice-almirantes, o Garp, que tava lá meio detido, mas vamos fingir que não estava lá simplesmente, né? Pra gente não sofrer mais. Enfim, tava muitas pessoas e o Ace ficou tipo, meu Deus do céu, não venham, por favor. Mas isso foi. Começar a batalha com o Luffy, chegando lá, lutando com o irmão dele, enfim, falando com o Barba Branca, né? Porque ele é assim, ele fala com qualquer pessoa de qualquer jeito, que é o Luffy, mas enfim. O Luffy e os outros começam a ir. E nisso, o Barba Branca, ele tá lá, mas ele tá tipo, só meio que vistoriando o que tá acontecendo. Ele não, tipo, entra em cena ainda. Os marinheiros, eles começam a atacar. E aí... Ai, gente, eu não lembro direito. Eu vou tentar colocar algumas partes aqui. O Aokiji, ele congela tudo pra prender eles, deixar só uma saída. E o lugar lá onde o Ace tá. Quando eles estão lá na batalha, um dos filhos lá do... Meu Deus, oh my gosh. Um dos filhos do Barra Branca, que é o mais conhecido assim como Aranha, que é o Squard, ele chega lá e fica de frente com o Akainu. E aí o Akainu fala pra ele que o Barba Branca traiu eles e que ia trocar a vida de todo mundo que tinha lá pelo Ace. Além disso, ele falou que o Ace é filho do Roger e que não sei o que é o cara que ele mais odeia. E por causa disso, ele foi lá e ele apunhalou o Barba Branca.
Nisso, o Barba Branca ele ficou meio abalado, né? Porque tipo, do nada, meu filho me traindo aqui. Eu fiquei tipo, mano, por que tu tá fazendo isso? E aí mostrou, né? Essa vez que eu já acabei de falar, que ele falou com uma carne e tal, e ele mentiu pra ele, blá blá blá. E aí, nessa cena, eu fiquei tipo, cara, tu não fez isso. Por favor, não fez isso. E aí o Barba Branca, ele ficou tipo, por quê? Ele falou que você trocou a gente pela vida do Ace e que não sei o quê, e que ele é filho do Roger, que é o cara que eu mais odeio, você sabe. E aí ele ficou tipo, cara, Meio que não importa, porque a gente tá aqui pra salvar ele. E eu nunca trairia nenhum de vocês e tal. E essa cena é muito forte, assim, porque, tipo, a gente vê como o Oda, como ele bota essas questões na obra, né? Como eu já falei no vídeo anterior, o Oda, ele faz a gente entender o porquê, né? Das ações dele, porque ele tá fazendo aquilo. Por exemplo, ele trai o Barba Branca porque ele fala que ele acha, né, que ele foi traído e ele acha que ele vai trocar a vida dele pela do Ace. E ele tá com raiva do Ace porque ele é filho do Roger. E isso vem por causa que lá no passado dele, ele foi contra o Roger e aí o Roger destruiu o barco dele, a tripulação dele e tal. E por isso ele odeia ele. Né? Dá pra entender a raiva dele, né, o motivo dele ter feito isso. Por mais que eu não goste, eu não concorde, até hoje eu super entendo e tal, né? Interessante de como o Oda faz, né? Como o Oda trabalha, ele faz a gente entender, por mais que a gente não queira. Mano, eu fiquei com muita raiva nessa cena, mas faz parte, né? O Barra Branca, ele fala que ele nunca ia trair ele, que ele é filho dele, e que não sei o que, blá blá blá. E aí ele abraça ele, e as pessoas ficam tipo, mano, todo mundo fica tipo, com muita raiva, porque tipo, cara, ele acabou de te apunhalar e você tá abraçando ele, dizendo que ele é seu filho e que não sei o que e tal. Mas é isso que o Barra Branca sentia por todos eles que estavam lá praticamente. Eles são filhos dele, do Barra Branca, é a família dele, e ele não pode simplesmente abandonar eles. Fala pro Akainu que ele estava tentando jogar os filhos dele contra ele e tal, né? E que isso foi muito foda. Ele entra na batalha e começa a lutar e tal, e aí todo mundo fica tipo, ele acabou de ser apunhalado, mas tudo bem. Aí ele começa tipo, a usar o poder dele lá, que eu esqueci qual é o nome da fruta dele, mas bem forte. E aí ele, nessa luta, a gente vê que os personagens de One Piece, eles não são tipo só ele é foda e pronto, final. Porque tipo assim, a gente sabe que tem alguns animes, alguns certos animes, que tipo, falando sobre algum personagem e esse personagem é muito foda, esse personagem é muito não sei o quê. só que quando ele aparece, não é isso realmente. Só que quando o Barba Branca ele aparece na batalha, a gente vê que ele é realmente um dos piratas mais fortes de toda a obra. Que a influência dele é muito real e tal, e o poder dele é realmente muito foda. E aí a gente fica tipo, Cara, esse cara é muito foda, não tem como eles perderem com esse cara lutando com eles, né? O Barba Branca tá lá e tal, como é que eles vão perder? aí a gente esquece um pouquinho a última parte, né? E tipo, a gente sabe que alguns marinheiros que tem lá, eles já sabem que o Barra Branca ele é o tal e tal, né? Que é por isso que ele tem vários territórios com tipo, o nome dele lá, pra ninguém entrar e tal, que a gente vê mais pra frente também, que depois é conquistado pela Big Mom, né? Mas enfim, isso é detalhes pra algum outro vídeo se vocês quiserem. A gente vê o Barra Branca tipo, lutando muito e tal, ele luta contra os marinheiros lá. Tem cenas muito legais que, tipo, do bug e tal, só que ele é tipo, muito aleatório e tem umas pessoas seguindo ele e tal. E é a parte engraçada da guerra, né? Que tá todo mundo meio que fudido lá. E aí o bug tá lá tentando ser alguma coisa. Aquele Shichibukai, eu esqueci o nome dele agora, mas ele, aqueles olhos de falcão, alguma coisa assim. E ele é muito foda, ele é muito forte. Só que ele vai atacar o bug e não dá muito certo porque a fruta dele é aquela que tipo
parte, né? Então, tipo assim, não... Pessoas que forem usar alguma coisa que corta, tipo, no bug, é como se fosse nada. Então, tipo, quando ele descobre que ele pode ficar lá de boa com esse cara, ele fica, tipo, se achando, e todo mundo fica, tipo, nossa, Bug, sentiu, Capitão Bug, que não sei o que e tal, né, tipo, é foda e não sei o que. Isso é muito legal, porque, tipo, ele é, tipo, nada, praticamente, porque ele tem muito medo e tal, tipo, ele tem potencial pra ser um dos mais fortes também, porque ele é muito foda. A influência dele é ótima, entendeu? Ele é muito foda. O Bug, ele só não é uma coisa porque ele não quer. Porque ele já foi dos piadas do Roger. A fruta dele se ele conseguir utilizar a fruta dele do jeito correto e com as pessoas certas, ele faz o que ele quiser. Bug sendo Bug, né? As 10 anos legais de One Piece. Muita gente não gosta porque é basicamente só enrolação, mas eu particularmente amo as partes do Bug. Só que em contrapartida tem o Luffy, né? Os sofrimentos do Luffy e tal, e tipo assim, como o Oda ele faz a gente sentir isso com o personagem, né? Tipo assim, cara, as cenas que o Luffy tá lá, tipo, gritando pelo Ace e tal, e enquanto o Ace fala que não é pra ele estar lá, que é pra ele ir embora, é pra eles desistirem dele, que ele já tipo, vai morrer e tal, ele não desiste, né? Ele vai lá e tal, ele chega bem perto, chega lá nos almirantes. Cara, é uma das cenas mais, tipo, assim, pesadas, né? É a relação que o Luffy tem com ele. Porque quando ele solta o Ace e tal, ele. Tipo, ele morre, tipo, na frente do Luffy. Essa é uma das partes mais pesadas de One Piece que eu não consigo assistir de novo sem chorar. Tipo, na época que eu assisti, eu lembro que eu tava na sala assistindo no computador do meu irmão. E cara, Eu chorava tanto nessas cenas. Tanto que, tipo, mano, o passado do Ace e o que ele achava de si mesmo e o que ele achava do pai dele, que era o Roger e tal, todo o sofrimento que ele passou, tudo isso, cara, eu lembro que eu fiquei quase desidratada de tanto que eu chorei por causa disso. Quando o Akainu vai atacar o Luffy, ele entra na frente e aí ele morre, né? O Luffy ele começa a tipo, ficar desesperado porque ele acha que tem como salvar ele, mas na verdade não tem, porque ele queimou tipo, por dentro. Então, tipo assim, de qualquer jeito ele ia morrer, não tinha como ele sobreviver porque ele estava já muito fraco. Depois que ele mata o Ace, o Akainu tenta matar o Luffy também, só que aí chega, acho que o Marco e o Jinbei pra salvar ele e tal, né? E nessa cena que o Ace fala com ele é um momento que ele realmente ele perde totalmente o controle do corpo dele realmente. E aí você vê né, as feições dele e tal, que ele não consegue mais simplesmente se mexer quando o Ace morre realmente, né? Quando ele vê o corpo do Ace lá e o Ace pede desculpa e agradece por ele ter amado ele e tal. É um momento que simplesmente ele para. O Jinbei pega ele e tenta levar pra outro lugar e tal. E aí nesse momento que o Barba Branca ele vê, né, ele sente também que o Ace morreu, ele surta e aí ele. Cara, sério. Eu não sei como esse filho de uma mãe não morreu. Como foi que o Akainu não morreu nessa batalha, gente? Se bem que ele não morreu na batalha contra o Aokiji, né? Que é mais pra frente, mas enfim. Não vem a caso agora. O Barba Branca afunda a cabeça dele no chão, afunda, literalmente, a cabeça dele no chão, e ele não morre. É inacreditável. É uma das coisas que eu não gosto de One Piece, né? Porque os personagens demoram muito pra morrer. E principalmente os que tem que morrer no momento não morrem. E aí, quando os que não é pra morrer morrem, aí é foda, né? Porque... Mas enfim, a gente sabe a importância e o impacto que teve na morte do Ace, então a gente releva, né? Oda. A gente releva essa parte. Ai, cara, sério, eu odeio o Akainu. Eu odeio o Akainu de todo o meu coração. Eu só não odeio mais que o Barba Negra. Akainu, Barba Negra e é isso, entendeu? Mano, que ódio.
Acho que, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, eu acho que é nessa batalha também que o Kobe aparece. E aí ele meio que desperta lá os sentidos dele e tal. Muito legal. Essa luta é uma das mais, sendo bem sincera, se vocês não concordarem, me falem aí, também podem falar. Essa cena, essa luta, essa guerra, a guerra de Marineford, é a mais importante, assim, de One Piece. Porque, assim, tinha nascido do final, né, que, enfim, a gente não viu ainda. Mas é uma das mais importantes porque é o momento é o pré-time skip, né? Que quando acaba a luta, o Luffy pede pra ter aquele momento deles pararem, né? E tal, pra eles treinarem, ficarem mais fortes. Que é quando ele decide, porque já assim, o Luffy ele é uma pessoa que ele é quase como se fosse uma criança. Ele acha que ele é muito foda, ele acha que é tipo isso e aquilo. Só que essa luta serve pra mostrar pra ele que ele não é o suficiente, assim, às vezes, né? Ele não é forte ainda. Que mano do céu. 3 horas depois. Essa é uma das lutas que tipo, serve pra falar, tipo, Luffy, você não tá pronto ainda pra ser o rei dos piratas. Você tem muito o que passar. E esse sofrimento, a morte do Ace, é uma das fundamentais. Ele já tinha meio que passado por esse negócio de perda, né? Quando ele se separou dos outros membros. Quando o Kuma apareceu e tal, separou eles. Esse momento serviu pra falar de novo, Luffy, você não tá pronto e você, tipo, né? Precisa treinar mais, precisa ficar mais forte. Assim, tipo, meio que... Vamos resumir um pouquinho mais? Vamos falar sobre quando o Barba Branca, ele abre uma cratera no chão pra jogar o Akai dentro com outros marinheiros. Aí ele separa, né, o lugar onde eles estão com os marinheiros e alguns almirantes, vice-almirantes e tal, o Sengoku, o Garp e tal, separa da tripulação e os aliados dele. Aí nesse momento, né, ele fala que não é pra eles irem e é pra eles ficarem lá. A batalha deles meio que acabou, porque, tipo, o objetivo era salvar o Ace. Só que o Ace, ele morreu, então acabou. Acabou o Ace, pronto, final, entendeu? Tem algumas coisas que eu tô me esquecendo, então relevem aí, eu tô só falando sobre alguns surtos que eu me lembro aqui, na minha cabeça, Tô tirando essas coisas aqui da minha cabeça, da minha memória, que eu assisti há uns, sei lá quantos mil anos atrás, mas enfim. Quando eles estão lá quase acabando, que o Barba Branca já tá lá só. Chega lá o Barba Negra pra estragar o resto das coisas. Porque o Barba Branca ele ia continuar lutando, mas aí o Barba Negra chega e tal, pra acabar com tipo, tudo de vez, sabe? Ele quer tipo pegar o poder do Barba Branca, porque o poder dele é tipo um dos mais fortes e tal, né? Então ele precisa do poder dele. E aí ele fica com o poder já com o nome que ele tinha roubado dos companheiros dele e com o do Barra Branca. E tem nessa batalha, né, que quando ele vai lutar contra eles, tem um momento que o Barra Branca ele não consegue mais se mexer. E aí eles aproveitam pra... Mano do céu, o Barba Negra, ele é um dos caras mais... Nossa, mas eu odeio muito esse cara, porque, tipo assim, ele é... Sinceramente, ele é foda, muito foda. Eu quero muito conseguir ver a história dele, assim, tipo, de antes da tripulação do Barba Branca, né? Porque o Barba Negra em si, ele é uma pessoa muito interessante pra você estudar, pra você pensar. Mas pra você ver as ações dele é horrível. Você vai ficar tipo, nossa, por que esse cara não morre logo? Com o Barba Branca, tipo, todo destruído praticamente, ele ainda consegue. Ele consegue quase matar o Barba Negra que tá lá, tipo, em boas situações, entendeu? Tipo, isso que é mais foda, entendeu? E aí, quando o Barba Branca ele não consegue mais se mexer, eles vão lá e falam, vamos matar esse velho e tal. E eles começam a atirar nele até, literalmente, até acabarem as balas, até não ter mais nenhuma. E ele fica lá, fica o quê? Fica de pé. E aí você me fala, eu estou arrepiada por causa dessa cena de novo e eu nem tô assistindo de novo. Ai, que ódio. Quando ele para de falar e as balas tipo, acabam, ele fica tipo,
tal, a gente matou ele, blá blá blá. Só que aí ele começa o discurso dele, né? Que é uma das coisas mais não sei nem falar a palavra, de One Piece, né? Que é o discurso do Barba Branca na Guerra de Marineford. A família dele fala sobre a herança, né? Sobre a vontade do Roger e tal. Tá na era tipo, dos piratas, né? Por mais que esteja mais fraco e tal, ainda é uma coisa que as pessoas procuram muito, né? Que é ser o rei dos piratas pra achar o tesouro que o Roger deixou. Aí ele fala que Barba Negra não é a pessoa que o Roger tá esperando. A pessoa que ele tá esperando é o Luffy, né? Mas enfim. E que ele é tipo um covarde e tal. O discurso dele é as coisas mais... É o mais sensacional, porque se eu pudesse escrever o discurso dele todinho, eu escrevia. Mas não dá, né? E aí, tipo, no discurso do Barba Branca, ele fala, né? Sobre que alguém com certeza herdou a vontade do Roger. E assim como herdaram a do Roger, vão herdar a do Ace. E que as chamas do Ace e tal, do que ele acreditava e do que ele queria, nunca vão desaparecer. Ele fala que o Tish, né, o Barba Negra, ele não é esse cara e que ele nunca vai ser. E que não merece. E que essa pessoa que o Roger tá esperando vai... Eu lembrei de algumas outras falas aqui agora, mas enfim. Por causa dele vai começar essas guerras e tal, né? Que é a guerra que todo mundo, principalmente a Marinha, quer evitar. Ele vai carregar o peso do mundo nas costas. E a gente sabe que quem é essa pessoa realmente, né? E quem o Roger realmente está esperando. Ele fala que o One Piece é real. One Piece は実在する。E com isso, como eu falei, ele é um dos piratas com maior influência no mundo pirata e tal, né? Então, já assim, esse cara, literalmente, o Barba Branca falar que One Piece é real, depois de tanto tempo que todo mundo já não acreditava mais nisso, tipo assim, era uma coisa que ficava mais entre os piratas, mas o restante das pessoas já não ligavam tanto assim. Quando o Roger, quando ele morreu e falou que era pra eles caçarem os tesouros dele, que tudo o que as pessoas queriam, né, e tal, que os segredos do mundo e tal, estavam lá, entrou, né, na grande era pirata e tal, só que ninguém encontrou e acho que por isso foi acabando, assim, né, aos poucos foi se perdendo um pouco essa vontade pirata e tal. Só que quando um dos maiores, mais influentes, assim, né, fala o One Piece é real, ele realmente existe, no meio de, tipo, basicamente todo mundo que tava sendo noticiado ali, né, que todo mundo tava assistindo, começa de novo aquilo, entendeu? Começa essa grande era pirata e essas coisas, assim, de novo. Porque, como eu falei, ele tinha vários terrenos e territórios e tal, no nome dele, sendo protegidos por ele, porque ele não era essa pessoa que queria simplesmente conquistar tudo. E aí a Big Mom entra em ação e pega boa parte disso. Acho que o Kaido também, e, enfim, essas pessoas influentes também, eles começam a entrar em ação pra querer de novo essa coisa de pegar o One Piece e tal, e ser o rei dos piratas e tal. Chegando na cena que também que ele fala, né, assim, que mostra ele falando com o Roger, do Roger falando que o nome dele não é Gold Roger, é Gold Roger, né, que tem essa diferença e tal, que o governo não queria que as pessoas soubessem que ele tem um D no nome dele, porque o D é uma das coisas mais perigosas e tal, que até hoje a gente espera um pouco o que é realmente esse nome. E esse arco ele é muito completo porque nele tem várias mudanças, né? Várias coisas impactantes e coisas que a gente fica pensando também, né? Porque, tipo, por que o governo mundial não queria que as pessoas soubessem que o nome dele, que ele tem um D no nome, entendeu?
essas coisas que o Oda, tipo, solta é uma das coisas que fazem as pessoas ficarem assistindo, né? Por exemplo, eu ficava tipo, mano, por quê? Tipo assim, eu lembro que, tipo assim, quando apareceu a cena dele falando com o Roger e tal, dele falando sobre, né, o nome dele, eu fiquei tipo, Grazi, olha isso daqui. Mano, tem alguma coisa com esse nome, tem alguma coisa com esse D aqui, porque os marinheiros, a marinha, eles não querem que as pessoas saibam, tipo assim, e o Luffy tem também, eu fiquei pensando muito sobre isso. A cena também que o Barba Branca, que é ele falando o que ele queria realmente, né? Porque todos os piratas queriam tesouros e queria isso e aquilo e tal. E aí quando perguntaram pra ele o que ele queria, qual era o que ele queria tanto assim, era simplesmente uma família. E se quiser, nossa. Como é que a pessoa sobrevive depois disso? Como é que a pessoa fica hidratada depois disso? Tem que beber litros e litros de água porque você chorou, entendeu? Porque eu, pelo menos, não sei vocês, eu posso estar sendo muito dramática, mas eu sou uma pessoa muito dramática mesmo. Porque, tipo assim, gente, eu chorei horrores com essa cena e com o arco basicamente todo, eu ficava chorando e aí eu ficava limpando assim, e aí tinha horas que eu nem conseguia ler a legenda e ver a imagem porque eu tava cheia de lágrimas e chorando o tempo todo. Mas é isso. Olha só, um fofinho. Olha Augusto. Augusto. Olha o Barba Branca. Ele morre, né? E aí ele fica lá parado. E tipo assim, todo fica tipo, mano, ele morreu. Como assim? E aí o cara. Uma das partes mais assim, impressionantes é como o que foi que ele passou tipo, na batalha, né? Realmente, porque a gente sabe que foi uma batalha tipo, muito árdua e foi uma coisa tipo, muito doida e tal. Mas, tipo assim, depois, quando acaba tudo, e aí a gente fala, tipo, nossa, ele morreu realmente, eles falam o que foi acontecer, né? Quantos cortes ele levou e 267 golpes de espadas, 152 tiros por balas, 46 de canhão. Mesmo com tudo isso, ele permaneceu em pé. E o Akainu atacou ele e tal. E mano, mesmo assim, com tudo isso, ele não tinha nem sequer um arranhão nas costas. E isso simboliza que ele é um cara que ele realmente nunca fugiu de nenhuma luta. E isso é simplesmente incrível. Cara, depois que isso acontece e tal, o Barba Negra, ele pega o Barba Branca pra, tipo, pegar os poderes dele, né? Ele bota um fanzão lá nele, e aí ele começa a fazer uns negócios lá, e aí pega o poder dele. Ele fica com o poder, tipo, que é o Fruta das Trevas, e aquela que, tipo, destrói tudo, que é a do Barba Branca. Pô, ninguém, literalmente ninguém, pode usar duas frutas ao mesmo tempo, e ele, tipo, meio que conseguiu, então, né? E aí você vê meio que por causa da linhagem dele, o que deixa mais interessante. E enfim. O almirante lá, que é o líder da marinha, não sei se é o nome dele. A forma dele, é tipo uma forma despertada dele, que é tipo como se fosse aquele. Tipo, não sei se é Buda que fala o nome, mas é tipo assim, ele fica tipo gigantezão lá de ouro e tal, e aí lutando contra o Barba Negra. Enquanto isso, o Akainu tá tipo subindo lá pra cima de novo, né? Depois do Barba Branca ter jogado ele lá embaixo. E aí ele vai tentar matar o Luffy, porque o Luffy tava lá, né, lutando. O Luffy é uma pessoa muito forte e muito foda, que todo mundo sabe que ele tem um grande potencial. E ele é filho do... O Luffy, ele é filho do G-Dragon, né, que é o líder do exército revolucionário. E ele é muito foda também. O Jinbei, ele era amigo do Ace, né? E o Ace pediu pra ele proteger ele. E aí até ele fala que ele não é do tipo que vai proteger ele só porque ele é irmão do amigo dele. O Ace fala pra ele na cadeia, né? Ele fala, olha, protege meu irmão e tal. Ele fala, olha, eu não vou proteger ele assim, só porque você me pediu, entendeu? Não funciona desse jeito, né? Não é isso que eu acredito. Só que quando ele começa a proteger o Luffy, ele fala, eu não tô protegendo ele só porque ele é irmão do Ace. Eu tô protegendo ele porque eu agora
que eu conheço o Luffy, eu tenho realmente um apreço por ele e tal. O Luffy é uma pessoa que eu quero confiar e que eu vou dar a minha vida se eu precisar. E ele literalmente quase morre pra salvar o Luffy, enquanto ele tá inconsciente e tal, né? Nessa cena também que o Akainu, depois que ele sai de lá e tal, né? Ele ataca ele, machuca o Jinbei assim e faz aquela marca no Luffy, né? Aquela marca faz aquela marca no Luffy. Aí o Chan pra tipo, ficar confrontando eles, né? Porque o incrível é porque só tem pirata foda, entendeu? Tipo, eles meio que vão lá contra os almirantes e mesmo assim estão de boa. Tipo assim, não de boa, obviamente, estão quase morrendo. Só que eles vão, entendeu? E, tipo, isso é o que o Oda quer passar também, né? As coisas assim que... As ações dos piratas, né? Porque, tipo, é engraçado como tem os dois pontos de vista, né? Que é o ponto de vista da marinha, que deveria ser o lado bom, e o ponto de vista dos piratas, que para muitas pessoas são a parte ruim, mas na verdade é o contrário no One Piece, sabe? O Bug, ele tipo... O crocodilo lá... O crocodilo, ele chega lá e tal, né? Tipo, ele salva o Luffy com uma 19. Eles não podem fazer tudo o que eles quiserem e tal. Ele salva ele. Ele joga... Eles jogam pro alto e aí o Bug acidentalmente pega eles, que é uma das partes engraçadas também. Que ele pega ele e todo mundo fica tipo, nossa, o Capitão Bug, ele é tipo, muito foda, ele não tem medo da marinha e que não sei o que, sendo que ele tava só passando. Nesse momento que eles pegam, que o Bug pega ele fica meio que inconsciente e o Bug fica lá reclamando e tal. E aí os piratas do Barba Branca começam a ir contra, né, a confrontar o Akainu pra proteger o Luffy. E várias pessoas já falaram sobre de que o Luffy e o Bug também, mas principalmente o Luffy, ele tem um poder, além do poder de Akuma no Mi e tal, ele tem tipo um carisma que fazem as pessoas lutarem por ele, lutarem com ele, junto dele pra salvar ele. Nesse momento, a tripulação, assim, né, a principal tripulação que é do Barba Branca, começa a se juntar pra ir contra o Akainu. E o Akainu fica tipo, vocês vão proteger ele e tal, se morrer por causa dele. E aí eles falam alguma coisa do tipo que eles não conseguiram proteger o Ace, mas eles vão proteger pelo menos o irmão dele. E o Barba Branca, ele tinha... ele admirava o Luffy pela pessoa que ele era, né? Então, por causa disso, eles começam a, tipo, lutar contra o Akainu. Chega o Lau lá pra lutar também e tal. E nisso tudo, o Akainu já tá ficando com raiva. Aí chega o Kizaru também, o Aokiji. Fica lá, né, os almirantes. O Sengoku também fica lá também, lutando e tal. E aí... O Kobe, ele tipo assim, eu falei, se eu não me engano, é nessa luta que ele tá tipo começando a desenvolver o haki dele, né? Se eu não me engano, eu acho, né? Quando eu tava assistindo foi isso que eu entendi. Que era tipo como se fosse o haki da observação dele, que tipo escuta as pessoas e tal. Por causa disso ele tava tipo, já ficando meio desesperado com o que tava acontecendo. E ele não é o tipo de soldado que simplesmente vai com a marinha, ele não acredita nisso. Ele queria realmente proteger as pessoas, era por isso que ele era... é por isso que ele tinha da marinha desde o início, né? Que ele tinha tipo, com o Luffy e tal. Quando ele tá, o Kizaru e o Akainu estão lá pra explodir e tal, onde o Lau tá, né? A tripulação do Lau e o Luffy. Ele chega lá dizendo que é pra parar e tal, que eles já tinham cumprido o objetivo deles, que era executar o Ace, e eles mataram o Barba Branca, né? O Barba Branca tá morto, então já assim, o nosso objetivo já tá concluído. Por que vocês ainda estão indo atrás do Luffy? Ele não tem nada a ver com, tipo assim, ele tem, mas assim, não precisa disso agora, vocês só estão aumentando o número de mortos e de feridos, porque os soldados estão morrendo. Esse era o pensamento dele, então. Só que o Akainu, ele não tá nem aí. E aí, pra ele, isso é a justiça, e é isso que ele acredita. E aí, na hora que ele vai atacar o Kobe, porque simplesmente tá lá no meio, e aí ele fica, tipo, dizendo,
Eles que acreditam, ponto final, e eu tô sem arrependimentos. E aí o Shanks chega lá, salva o Kobe, e aí fala, tipo, bem, então. Fala, Graça. Pega isso. Pega isso. Essa coisa. No Genipopo? No Genipopo? Olha que eu tava, meu Deus. O Shanks chega lá e tal. Chega lá pra, tipo, ele chega, tipo, já protegendo o Cub, né? Falando, muito bem, soldado, que não sei o que e tal. E o Kizaru ia atacar o Shanks, né? Mas, como todo mundo já sabe disso, e como todo mundo já esperava, o Ben Beckman chega lá pra parar o Kizaru, porque esse é o único objetivo do Beckman na obra, é parar o Kizaru, e o Kizaru só espera ele pra parar, porque é só com ele, né? Ele chega lá e fala, olha, nem pense nisso, amigo. E aí ele fala, Ben Beckman, eu vou parar mesmo que ele, né? Tá bom. Aí chega lá, a tripulação dele, chega o navio dele e tal, e meio que ele acaba com aquilo, né? Assim, poderia ter chegado um pouquinho mais rápido? Poderia, mas a gente releva, porque a gente sabe que o objetivo não era esse, né? O objetivo era tudo aquilo que já falei assim sobre. Então acho que a gente releva a parte do que ele poderia ter chegado mais cedo, né? A gente deixa off, né? Deixa baixo. O Shanks ele chega lá já pra dar um fim na luta, né? Ele literalmente fala na batalha e tal. Ele pega o chapéu de palha e aí manda o Bug entregar pro Luffy e tal. E aí nisso, tem umas coisas meio engraçadas nessa parte, mas enfim. E aí os tripulantes ficam tipo assim, mas chefe, você não ia entregar pro Luffy? Tipo assim, porque você não quer ver o Luffy? Aí fala, sim, tipo assim, eu quero ver o Luffy, mas tipo assim, né? Se a gente se ver agora, a gente não vai cumprir a promessa, né? Porque o acordo era de que ele ia ver o Luffy de novo, se não me engano, quando ele fosse um dos piratas, o pirata mais forte e tal. E como eu já falei mais assim antes, isso tudo meio que mostrou que o Luffy ainda não tá pronto. E essa fala do Shanks reforça ainda mais, né? Que o Luffy não estava pronto e que ainda tem muito o que passar e o que aprender e tal, né? E aí depois tem mais coisas, né? Tipo assim, eles vão embora, o Lao ele começa a cuidar do Luffy e o vídeo já tá muito grande, então eu já vou parando por aqui porque só misericórdia pra mim editar isso aqui tudo. Aí tem a batalha lá do Akainu e o Aokiji e tal, e tem o enterro do Barba Branca e do Ace, né, que o Shanks ele faz lá pra eles, aí faz os túmulos dele e coloca a roupa dele e o chapéu dele lá, né, e a espada do Barba Branca. É basicamente isso que eu vou falar nesse vídeo, porque eu já falei bastante. Eu não queria fazer um vídeo grande, mas não teve muita escolha, não tive muita escolha. E tem muita coisa que eu deixei de fora, inclusive, que eu não vou falar mais nesse vídeo porque já tá muito grande, então se vocês quiserem alguma coisa em específico pra me falar, eu tento fazer um vídeo, mas vocês já sabem que não vai ficar pequeno não. Mas enfim, eu vou, assim, me dê alguma ideia de vídeo pra eu tentar fazer um vídeo menor, pra ver se dá certo dessa vez, tá? E é isso, mandem alguma coisa pra mim editar ou pra eu falar sobre aqui ou no TikTok ou algo do tipo pra ver se eu maneiro aqui no tempo dos vídeos, tá? Mas assista até o final. E é isso. Tchau! Até o próximo vídeo. E eu espero que não seja só o próximo ano.